pela sua visão do cara que tava ali mais ou menos no dia a dia. Você disse que se afastou um pouco, mas o primeiro episódio do Ronaldinho Gaúcho. Você sabia que tava negociando com o Ronaldinho Gaúcho? Você tinha ideia? Ou você também foi pego de surpresa na coletiva quando seu pai disse que estava acertando com o Ronaldinho e com o Léo Moura? Eu participei da conversa do Ronaldinho Gaúcho. Quem foi na casa do Ronaldinho Gaúcho fui eu. Fui eu e meu pai. A gente conversou lá com a Assis e com o Ronaldinho. Eu conversei depois mais 2 vezes com a Assis, que é um cara que eu tenho uma relação muito boa, me dou muito bem com ele. E depois de 2, 3 conversas, que a gente ainda estava caminhando, o meu pai, naquelas coisas dele também, ele achava que precisava ter um reboliço no departamento de futebol no momento. E foi com aquela coisa dele de antecipar. Realmente era uma coisa que estava muito bem conduzida. Mas não estava certo, entendeu? Não estava ali. Faltava uma negociação com o Ronaldinho, é uma coisa muito complexa. Envolve muitos outros fatores. E ainda faltavam alguns alinhamentos ali com o departamento de marketing, que era o Bernardo Ponte na época, estava participando junto, ele também participou ativamente desse plano. E não tinha ali. Então, na verdade, nessa época, eu e o Bernardo, na época, caraca, que ferrou. Ferrou, porque não tá definido, entendeu? E meu pai se precipitou naquele momento e anunciou, e deu errado. Mas a verdade é que ele, na avaliação dele, ele achava que valia o risco de antecipar e anunciar, e mesmo que não desse certo, entendeu? Ele tinha umas avaliações que ele achava que valia o risco. Como ele achou que no Escudeiro valeu o risco anunciar o Escudeiro como presente de Natal. Ele achou que o dano era maior se a gente dissesse que não tinha o presente. Então ele achou que ali naquele momento pro time era bom anunciar. E anunciou, fazer o quê? Até porque era uma semana de clássico, né? O Vasco vinha mal no Exatamente, campeonato, era isso acabou que que ele o queria. Vasco até ganhou esse clássico. Ele queria exatamente isso. Ele queria dar uma movimentada no departamento de futebol. E essas coisas que as pessoas não entendem qual é a outra dimensão dali. Ele, na verdade, ele queria ganhar aquele jogo. E ele achou que se ele anunciasse o Ronaldinho, aquilo podia movimentar aquele jogo e fazer aquela vitória. Ele conseguiu os 3 pontos que ele queria, mas pagou um preço muito caro de ter anunciado um jogador que não veio. Mas ele não se importava com isso, entendeu? Então foi uma estratégia que, na época, quem estava por trás dos bastidores ficou em desespero. Até o Bernardo Ponte está aí para contar esses episódios. Mas passou. Futebol é assim, cara. É uma coisa dá certo, outra não dá e vai em frente. Mas eu quero a avaliação do Euriquinho, tá? O Euriquinho acha que o Ronaldinho daria certo dentro de campo ou acabou sendo o melhor do jeito que foi? Eu acho que sim, Você acha que o Ronaldinho ia agregar? Pelo que ele jogou no Fluminense, hoje olhando de fora, você acha que o Ronaldinho teria agregado na luta contra o rebaixamento? Acho. Muito. É diferente, cara. A gente não pode avaliar como um jogador se comporta num clube ou no outro. Ele ia chegar no Vasco, o suporte que a gente ia dar nele para ser uma referência ali, ele, com todo o talento dele, com toda a nossa maneira de conduzir ali o departamento, ia fazer ele jogar. Tem jogadores que eles precisam ser conduzidos para jogar, entendeu? Não é... E o Vasco tem esse histórico, né? De bom desempenho de alguns jogadores que não estão tão acreditados assim. O Vasco acho que tem essa energia ali. Futebol tem muita coisa de energia também, de coisa ali de... É a maneira como o torcedor abraça, a maneira como o torcedor encara. Às vezes um jogador de futebol, numa apresentação num clube, ou num primeiro jogo, ele ganha um encantamento do torcedor e aquilo muda completamente a maneira como ele tem o desempenho dele durante o ano. É uma coisa assim, inexplicável, mas acontece. E às vezes o contrário também acontece. Então, tem jogadores que parece que eles têm uma química boa. Às vezes é uma coisa que ele fala, numa entrevista que ele dá, ele agrada o torcedor, entendeu? Porque cada torcedor de cada clube, ele tem uma peculiaridade que ele gosta de escutar uma coisa, entendeu? Ele gosta de... E o do Vasco tem as peculiaridades dele. Então, às vezes, o cara solta uma coisa que o torcedor cai nas graças do torcedor. E futebol é o seguinte, depois que você cai nas graças do torcedor, é difícil. Porque tu joga, tu erra uma, erra duas, e a culpa é sempre do cara. O cara te deu a bola meio torta, a bola podia ter vindo mais... Pô, a culpa é do outro. É difícil, cara. Futebol, cara. Futebol é muito difícil, é muito difícil. E a gente falou do Ronaldinho, mas também tem a história do Léo Moura. Você também participou dessa negociação? Tava perto de acertar realmente ou tava certo e foi pressão externa para ele não vir? Do Léo Moura eu não participei. Eu não tive contato com o Léo Moura. Foi uma coisa mais do vice-presidente de futebol na época. Eu não tive nenhuma ligação ali, apesar de não ser contra, tá? Achava o Léo Moura um grande jogador. Mas não participei, então não sei ali o que era
Tava envolvido. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.